Olá a todos, você é bem-vindo ao primeiro mito dos signos, né? Áries. Seria importante você assistir o vídeo anterior, de introdução, né? Não te esqueça de ativar o sininho para receber os outros vídeos e de dar também o seu gostei. Vejam que cada um de nós traz a estampa de todo o zodíaco, né? A gente traz a mandala inteira, né? A mandala inteira está gravada na nossa alma. A gente tem um dozeavos de cada signo na nossa alma, né? Evidentemente que alguns têm mais importância que outros, né? Alguns signos são mais especiais, como a gente vem falando nas sequências de vídeos. Por exemplo, o signo que está o nosso Sol, o signo que está a nossa Lua, o signo que está ascendente, né? Principalmente, porque tem outros fatores também que podem fazer com que sejam proeminentes alguns signos no nosso mapa. Vejam que a gente tem à nossa disposição, né, padrões de energia, modelos, arquétipos, né, que podem equilibrar qualquer desequilíbrio que a gente possa estar vivendo, basta a gente ter acesso a eles, né? Essa é a proposta da gente com esses vídeos, é tentar trazer, buscar no inconsciente, né, a semente para o consciente, né? Então, quando a gente fala das nossas características astrológicas, assim como qualquer outro arquétipo, né, a gente pode viver isso de uma maneira mais profunda, a gente pode viver o nosso mapa de maneira mais verdadeira e mais profunda, se a gente conseguir entrar em contato com os temas mitológicos que dizem respeito ao nosso mapa. Então, Áries, né, é a região do mapa, né, é a região da mandala, onde tudo está pronto para um novo começo, onde é possível a gente avançar sobre novos territórios, né? Esse é o símbolo e o significado de Áries maior, né? É o símbolo do início, do impulso. Vejam que existe uma grande diferença, né, pessoal, entre o planeta regente do signo, no caso de Áries é Marte, né? Marte diz respeito ao suporte científico da astrologia, né? Como a gente falou no vídeo anterior. Embora eu, pessoalmente, considere os planetas como deuses, deuses com D maiúsculo, é assim que eu considero, né? Outra coisa diferente do planeta é o mito. O mito é o suporte, né, como a gente falou, transpessoal e também psicológico da astrologia. Para Áries, eu considero três os principais mitos, né? O mito de Áries, né, ou Marte, o mito de Jasão e os Argonautas e o mito das Amazonas. Como a gente falou no vídeo da introdução, existem várias versões, várias interpretações para o mesmo mito, né? Então, caso essa história que a gente vai contar, né, faça sentido para você, é interessante ir atrás de ler outras coisas, de compreender o mito na sua íntegra, né, completo, em detalhes, com variantes. A gente vai contar resumidamente a história dentro daquilo que interessa para a vida do Áries, né? Então a gente escolheu para aprofundar o mito de Jasão, os Argonautas, né? É um dos mitos mais conhecidos de Áries, também conhecido por Jasão e o mito dos Argonautas, também conhecido como o Carneiro do Tosão de Ouro, a busca pelo Tosão de Ouro, ou o Velocino de Ouro, ou o Velo de Ouro, ou o Carneiro Sagrado, são vários nomes para o mesmo mito, né? Que nada mais é do que uma missão específica, cheia de aventuras, cheia de heroísmo, que define bem o espírito ariano, né? Para a gente entender o mito de Jasão e os Argonautas, a gente precisa entender o que é o velo de ouro, né? O tosão de ouro, o velocino de ouro, né? Era, na verdade, uma pele cuja lã era de ouro, né? De um carneiro sagrado alado, que tinha levado os parentes de Jasão, os irmãos Heli e Frixos, né, para o reino da Cólquida, né, que é a atual Geórgia, né? Helen, no caso, né, Heli, caiu no mar e morreu, mas Frixo, né, ou Frixo, conseguiu chegar em segurança na Cólquida. Chegando lá, o Frixo, então, oferece a pele do carneiro sagrado ao rei da Cólquida, como gratidão pela recepção que ele recebeu. Este, então, coloca o velo sagrado suspenso lá no campo consagrado a Marte, né, e botou a guarnecer esse sagrado simbolismo, né, um dragão que não dormia nem de dia e nem de noite. Diante, então, desse relevante serviço que o carneiro sagrado, né, prestou, Zeus eternizou ele, né, no que veio a ser a primeira constelação, Áries. Daí vem o mito. O mito começa assim: o pai de Jasão, né, que era o rei de Iolco, né, ele já estava se sentindo muito velho, muito cansado para continuar governando. Então ele pediu, né, ele confiou ao seu irmão o poder
do reino, né, até Jazão, né, que era recém-nascido, atingisse a sua maioridade e pudesse suceder o pai, né? Mas o poder sobe à cabeça do irmão, né, e ele prende o pai de Jazão. Então, diante do iminente perigo, né, Jazão é levado, né, antes de ser morto pelo tio usurpador, ele é levado em proteção para o Monte Pelion, na Tessália, para ser educado pelo centauro Quiron, né? Quiron educou vários heróis na mitologia, né? Então, por esse sábio, Jazão foi educado e treinado para ser um governante, né? 20 anos depois, já iniciado, né, Jazão se separa então do mestre Quiron e desce das montanhas na direção da sua terra natal. Se apresenta então ao tio usurpador, reivindicando o trono, né, o poder que era dele de direito, né? O tio, né, aparentemente aceitou de bom grado entregar o poder, né? Mas na verdade o que ele queria mesmo era se livrar do sobrinho, né? E continuar governando indefinidamente, como a gente vê muitas histórias na humanidade, né? Então o que ele fez? Ele condicionou a entrega do trono para o Jazão diante de uma em contrapartida. Ele queria que o Jazão executasse uma missão que era supostamente humanamente impossível, né? Ele queria que Jazão trouxesse de volta para o que era da Grécia, que é o Velocino de Ouro. Ao que Jazão prontamente aceitou. Tá feito, vou resolver essa bronca aí, né? Então ele ordenou o arauto. O arauto é aquele cara do clarinete, né? A gente vê nos filmes que tocava o clarinete em praça pública, né? Dando a notícia, né? De alguma coisa. O arauto é o primeiro, né? E arauto também é um dos símbolos de Áries, né? Então o arauto convoca por todas as cortes da Grécia, né? Os príncipes e heróis que estivessem disponíveis para essa grande aventura de conquista proposta por Jazão, né? Jazão também ordenou a Argos, o artesão, que construísse um navio de 50 remos, né? Que se chamou Argos, né, em homenagem ao seu construtor, né? Apareceram muito mais de 50 voluntários para essa empleitada, né? Para essa aventura, né? E muitos deles eram pessoas consagradas na mitologia, e cada um deles tinha uma função específica. Orfeu era um deles. Qual era a missão de Orfeu, né? No Argos, né? Era tocar a sua harpa, né? Era cantar para que os tripulantes não se distraíssem e ouvissem o canto das sereias, né? E o Argos fossem enfeitiçados, na verdade, pelas sereias, e o Argos viesse a se espatifar rumo aos rochedos, né? Teseu também fazia parte dessa expedição, Castor e Póllux, Hércules, né? Então esses tripulantes, né, companheiros de Jazão, passaram a se chamar então argonautas, né? Tudo pronto. O Argos com a tripulação e os seus heróis, então, é lançado no mar da Tessália, né? E essa ilustre expedição, após muitas aventuras, muitos contratempos, muitos desafios, tempestades, eles conseguem atravessar a Europa e chegar até a Ásia e aportam lá na Cólquida, né? Mesmo o tripulante Jazão e a tripulação estando respirando aliviado, bom, conseguimos chegar, né? Eles não imaginavam que essa viagem era apenas o primeiro desafio de toda uma trajetória, né, que ainda estava pela frente até eles alcançarem o objetivo desta viagem, né? Evidentemente que o rei da Cólquida não tinha a menor intenção de entregar, de se desfazer desse tesouro que ele tinha recebido como presente, né? Mas ele era velho bastante, né, para lutar com Jazão, que era jovem, né? Então, para desencorajar Jazão, ele condiciona a entrega do Tosão a uma série de tarefas humanamente impossíveis para entregar, né? Dentre essas tarefas, tinham várias, dentre elas, matar o dragão, né, que lá no campo de Marte guarnecia o Tosão de ouro dia e noite, né? Mas Jazão, né, prontamente respondeu: certamente eu vou fazê-lo, posso fazê-lo, né? Ele aceitou. Mas depois, lá no navio, deitado, dormindo, ele começou a se deprimir, começou a pensar: eu não vou conseguir fazer isso. É uma tarefa são tarefas humanamente impossíveis. E ele se deprime e começa a orar, a invocar, a rezar, né? Para a deusa Afrodite, Vênus, pedindo socorro, né? A deusa então atende Jazão e envia o filho Cupido, né, para ferir Jazão, e em seguida Medeia, que é a filha feiticeira do rei da Cólquida, né? Ambos imediatamente são enfeitiçados e se apaixonam, né? E Medeia então surge lá na hora, né, no campo de Marte, disposta a ajudar Jazão com os seus poderes sobre-humanos.
Eles então se casam, né? E a partir daí várias batalhas são travadas, todas são vencidas, né? Com a intercessão dos feitiços de Medeia. Né? O resultado final dessa história, né, da traição de Medeia para com a sua família, né, para com a sua pátria, né, a favor de Jasão, é a morte do seu pai, né, do seu irmão e do seu primo. Bom, vencedores, né, faceiros da vida, os argonautas então retornam com Medeia e o Tosão de Ouro para diante do tio usurpador, que evidentemente, né, não queria, né, entregar o trono, mesmo tendo recebido aquilo que ele tinha exigido. Né? Medeia, de novo, então, interfere a favor de Jasão, com seus poderes sobrenaturais, e o que resulta na morte do tio de Jasão. Então, Jasão finalmente ocupa a sua herança, o seu trono, o seu poder, que é seu, né, por direito. Mas como a poção do Cupido vinha diminuindo o seu efeito, né, Jasão começa a desprezar a feiticeira Medeia, né, e começa a se encantar com a princesa do reino vizinho de Corinto, né? Com a ideia de novas conquistas e de aumentar o seu poder, unir os dois reinos. Evidentemente, né, pessoal, que depois de tudo que Medeia fez por ele, né, de trair a sua família, a sua pátria, de sujar suas mãos de sangue, né, o que segue no mito, né, é ódio, ressentimento, é vingança. Né? E Medeia, que provavelmente deve ter alguma coisa forte de escorpião, ela consegue devolver a ingratidão de Jasão, transformando a vida dele numa solidão e em desgraça. Resumidamente, o mito, né? Falando do mito, agora a gente vai para como é que isso repercute na vida do Ares, do arquétipo de Ares. Vejam que todas as implicações, né, as circunstâncias que circundaram essa busca, essa aventura, né, pelo Tosão de Ouro, revela que é um tesouro importante o Tosão de Ouro, né? Frágil, delicado, mas importante, né? Como importante também frágil é a nossa busca por sermos nós mesmos, né? Que é o nosso lado Ares. Né? A busca que Jasão empreendeu pelo seu trono, que é um direito, que era seu direito, né? Inspira não só aquelas pessoas que têm o Sol em Ares, a Lua, um ascendente em Ares. Esse mito fala da busca de cada um de nós pelo nosso eu, que também é um direito inato, divino, né? Cósmico. Né? Basta a gente buscar. É o direito que está aí. A gente precisa buscar. Esse mito fala de buscar a nossa própria individualidade, ou seja, buscar aquele indivíduo único, autêntico, merecedor de todas as bênçãos do cosmos. Né? Lembrem, né, que em maior ou menor intensidade, todos nós temos Ares e temos Marte no mapa natal. A aventura dos argonautas, antes de mais nada, está relacionada, né, com a grande coragem e aventura que o próprio arquétipo, o próprio modelo Ares representa no zodíaco. Ele representa o começar, ele representa romper a barreira do frio, do gelo, né, do inverno, lá no hemisfério norte, né, sempre a gente está se referindo, na direção da primavera. Também o que significa iniciar a mandala dos signos, né? Ares ser o primeiro, né? Tem muita relação com este mito, né? O pioneiro, a energia de vitalidade, né? Para iniciar novas ações, capacidade de decisão que tem o Ares, de tomar iniciativa, né? Ares é ansioso por realizar, sempre pronto a partir para novos desafios, né? Desbravar novos horizontes, novos caminhos. Né? O Jasão nada mais é, na verdade, que um herói em busca do impossível. Assim como o Ares, né, não foge de uma boa briga, de um bom desafio, de uma boa missão, de um bom empreendimento. Isso que move o arquétipo de Ares. Quando surge na vida de vocês, né, a necessidade de novos começos, de novos empreendimentos, quem é que é chamado, quem é que é escolhido, né, a dar esse pulo inicial, né, esse impulso inicial, né? É Ares, né? E Jasão, com a sua ilustre tripulação, lançou o Argos no mar sem nenhuma certeza de que aquilo ia dar certo, né? Na verdade, esta aventura simbolizou uma provável primeira expedição marítima importante, que era uma aventura marítima primitiva. Nada parecido tinha sido feito antes na história, né? Então vejam o destemor, na verdade, né, de Jasão. Né? Ele foi o primeiro a fazer isso. Como Ares é o primeiro dos signos. Né? E os argonautas, por sua vez, né, confiaram cegamente em seu capitão Jasão, achando que ele sabia o que estava fazendo, mas nem ele sabia, na verdade, o que ele estava fazendo, mas eles confiaram. Né? Da mesma forma, pessoal, Ares é um signo que se lança na vida de cabeça, né? Como o carneiro usa
que é um dos animais símbolos, né, usa a cabeça para abrir os caminhos e se defender. Não é por acaso, né, que Ares rege a cabeça do corpo humano, né? Assim como não é por acaso também que Ares recorrentemente sofre traumatismos cranianos simbólicos, né, e enxaquecas bem reais na vida, né? Ares, como Jasão, tem o poder de motivar, de inspirar os demais, né, a acreditar em si mesmo. Eles têm essa força, têm esse magnetismo, né? Ares nos ensina a acreditar que há luz no final do túnel, né, a continuar sempre em frente, mesmo nos momentos mais desafiadores da vida, né? Ares, seguido como Jasão, né, seguidas vezes realiza o que os outros consideravam impossível. Nós falamos lá no vídeo de Ares em 2021, que Ares se embrenha nos territórios onde os outros signos nem passam perto. Quando Jasão aporta, né, pessoal, quando Jasão aporta, né, a sua expedição no reino da Cólquida, e o rei condiciona a ele a entrega do Velocino a uma série de tarefas humanamente impossíveis de serem realizadas, o que Jasão respondeu, vocês lembram? Certamente eu posso fazê-lo. Só que quando Jasão se dá conta que as tarefas são humanamente impossíveis, que ele não vai conseguir realizar aquilo, não existe como, né? Ele se deprime, né? E tem a humildade de recorrer ao divino, né? De recorrer a Deus Afrodite. Isso ilustra bem a firme decisão, né, que o Ares tem, né? Ele se lança no perigo confiando que poderá vencer, sempre é, né? Que pode, que vai conseguir, né? Este certamente eu posso fazê-lo. O Jasão disse, né? Quando nós agimos arianamente na vida, né? A gente pode, com esse, né? Certamente eu posso fazê-lo, a gente pode trazer consequências para as quais a gente tenha que ser, por muito tempo, a gente tenha que responder por aquilo, né? Visitar aquela situação, aprender aquela lição, né? Aquele desafio, né? As consequências disso podem ser longas, né? É aquele, por exemplo, é aquele sim, certamente eu posso fazê-lo, que a gente dá no relacionamento, que é nitidamente tóxico, né? Mas que a gente acha que pode dar conta, a gente acha que pode reverter, né? É aquele sim, certamente eu posso fazê-lo, para aquele negócio maravilhoso no que no calor da hora a gente considerava uma grande sacada, mas que acabou se revelando uma barca furada. Sim, certamente eu posso fazê-lo, né? Daí o problema está posto pela pressa, pela precipitação. E Ares tem que resolver, quer resolver e consegue resolver. Mesmo que a resolução seja equivocada, seja errada. E muitas vezes o problema pode piorar, né, por decisões equivocadas. Por que agem assim, né, o arquétipo? Por que o arquétipo de Ares age assim? Porque Ares é ígneo, né, é fogo, né? E por ter o elemento fogo, ele é impaciente, ele está relacionado com aquela pressa de agir antes que o fogo se apague, né? Então, o lado inconsciente de Ares vai contra aquela. Qual é a máxima que a gente conhece, né? Pense duas vezes antes de agir. Desde sempre a gente ouve falar isso, né? Só que Ares faz o contrário. Ele age duas vezes antes de pensar, muitas vezes. Com isso, ele acaba cavocando as sementes antes de elas brotarem. Ares acaba colhendo os frutos antes deles amadurecerem. E com relação à Medeia, pessoal, vejam que com relação à Medeia, Jasão conseguiu alcançar o seu objetivo porque teve o apoio de Afrodite, né? Que mandou o Cupido flechar Medeia. Sozinho ele não ia conseguir, né? E na nossa vida, o Ares, né, que é o masculino puro, também pode obter apoio e suporte no oposto complementar, na sombra, na polaridade, que é Libra, né? Que é regido por quem? Por Vênus, o feminino puro, né? Não é por acaso que na mitologia grega, né, no mito de Ares, vocês poderão ver isso, né? A Vênus, né, mesmo sendo casada com Hefesto, era o principal par amoroso e sexual de Marte. Tanto que eles tiveram 4 filhos na mitologia, né, simbolizando esses 4 filhos o paradoxo dessa conturbada relação, porque eram opostos. 2 desses filhos, um chamava amor, outro se chamava harmonia, e outro se chamava Deimos, e outro se chamava Phobos, significa terror e medo, né, subsequentemente. Mas vejam, pessoal, que Jasão não teve nenhuma gratidão para com Medeia, né? Pelo contrário, ele foi extremamente desleal com ela e cruel, né? Esta parte do mito nos ensina que Ares pode lidar com as suas demandas sentimentais, afetivas e emocionais da mesma forma como ele enfrenta uma guerra, né? Não tem maturidade para enfrentar, muitas vezes, situação emocional, né? Jasão, né, colocou tudo a perder porque não soube conseguir integrar, aceitar, respeitar
resgatar o poder feminino, que é fundamental para ele ser um herói pleno, né? De novo, o oposto complementar, Libra, Vênus, Áries, né? A necessidade que tem de olhar para a nossa sombra, a gente não escapa da sombra. Mais cedo ou mais tarde, a sombra vai estar na nossa frente, né? Por bem ou por mal, né? Então, depois de alcançado o seu objetivo, Áries, né, na vida, pode esquecer tudo e todos e partir para novos desafios, né, novas conquistas, colocando tudo que já tinha sido feito a perder. A chave que o mito nos ensina é perder o tesão por esse projeto, por esse objetivo, não tem paciência com o tempo, né, não tem paciência com os outros, né, que são mais lentos que tu, né, não abandona simplesmente, né, e parte para outro, deixando uma fileira de pessoas feridas e magoadas para trás na existência, né. Tenta ir até o ponto em que outros possam realizar e finalizar aquilo que tu brilhantemente iniciou. Essa é uma chave desse mito, né? A traição de Jasão feriu a Medeia, né, de morte, né? O mito nos mostra que essa identificação, né, diferente que a gente falou lá no vídeo anterior, que é diferente de inspiração, né? A identificação que possa haver com Marte pode transformar Áries em grandes egoístas, né? Precisam da energia do oposto complementar de Vênus, né? Para aprender a conviver, para aceitar e respeitar o outro, né? Com seus desejos, com seu ritmo, com seu tempo, com as suas necessidades, né? Qual foi a híbris, né? A gente falou lá no vídeo anterior, híbris, né? Qual foi a ultrapassagem de limite, né? De Jasão, né? Qual foi a ultrapassagem da justa medida de Jasão, da Métron, né? Quando ele subestimou o poder de Medeia, né? Ao trair ela em busca de outras conquistas. E como que Ares pode evitar a híbris na vida real, né? Como ele pode evitar de ultrapassar os limites humanos da justa medida, do Métron, né? Que coloca a gente em várias enrascadas, né? Aprendendo a distinguir, a separar o significado de coragem. O que é coragem, né? É agir mesmo com medo. Muita gente toma floral, faz terapia porque não quer sentir medo, né? O medo ele pode ter um significado bem importante, né? Porque o destemor, né, é o lado sombra da história, né? O destemor é não sentir medo, né? É o lado kamikaze do Ares. E isso pode fazer com que aconteça a híbris, ultrapassar os limites e depois se arrepender, né? É quando a híbris do Ares é quando ele parte para o tapa, né? Quando ele ultrapassa a velocidade, quando ele avança o sinal vermelho, ou que ele quer na marra uma relação sem consentimento. E assim, tantos exemplos, né? São identificações com Marte, né? A inspiração com Marte é o caminho do meio, né? Como Buda já falava. É saber evitar os excessos, né? Segundo Buda, até excesso de virtude é perigoso, é um problema, tem que ter equilíbrio, né? Como a gente falou lá no vídeo de introdução, pessoal, os mitos dão margem para diversas interpretações, né? Visto que eles jorram cru, né? Do inconsciente coletivo na nossa cara, né? Há vertentes, né, desse mito que a gente falou, que descreve a morte de Jasão enquanto ele descansava numa tarde quente à sombra da sua nau Argos, né? Estaria atracada em terra para concerto. Ele teria sido vitimado pela queda de uma viga em cima dele. A nau Argos, segundo esta versão, representa a juventude de Jasão, né, os seus feitos heróicos que tinham ficado para trás. Descansar à sombra da nau simboliza repousar à sombra da sua glória, né? Acreditando que isso seria o suficiente para justificar o seu frustrado fim. Como eu tenho ascendente peixes, né, sou muito sonhador, eu prefiro acreditar que a história do mito, se tivesse continuado, Jasão, mesmo velho, após pagar o preço pela traição que teria feito a Medeia, né, ele de alguma forma teria recomeçado, né? Assim como Ares tem sempre disposição para começar de novo. Gratidão.